Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e nós estamos na lição de número 6. Espero que essas aulas tenham sido abençoadoras em sua vida. A lição de número 6 tem como tema a Igreja, o grande mistério revelado. Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão dos mistérios de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Introdução. Nos dois primeiros capítulos de Efésios, a Bíblia revela a profundidade do pecado e a sua libertação mediante a obra expiatória de Cristo, destacando a sua obra maravilhosa da formação de um novo povo, derrubadas as diferenças entre judeus e gentios. A Igreja, formada dentre as nações, é o novo povo de Deus. No capítulo 3, o apóstolo se apresenta como dispenseiros da graça de Deus na revelação do grande mistério que é a Igreja do Senhor. Primeiro ponto, Paulo revela a sua missão especial. Em Efésios 2, 22, o apóstolo declara dos crentes, edificados para a habitação de Deus. Por esta razão, Paulo foi levado a fazer uma segunda oração em favor dos destinatários dessa epístola, capítulo 3, do 14 ao 21. Antes, porém, ele se identificou de modo especial para que o crédito de sua mensagem não causasse dúvida entre os efésios. Paulo começa o capítulo dizendo: por esta causa, para referir-se a tudo quanto havia escrito anteriormente. Paulo, prisioneiro de Cristo, versículo 1. Na verdade, ao dizer-se prisioneiro, Paulo referia-se a dois lados dessa situação. Primeiro, estava de fato encarcerado numa prisão em Roma. E segundo, essa prisão literal lhe dava a oportunidade de servir a Cristo como seu prisioneiro especial. A expressão prisioneiro de Cristo tinha o sentido de não poder fazer outra coisa senão pregar a Cristo como Senhor e Salvador. Além disso, o fato de estar preso permitiu a Deus comunicar ao seu servo as poderosas verdades destinadas a ser e a força e a inspiração de sua igreja. Ele não lamenta a prisão, mas inverte a situação e torna o seu cativeiro uma oportunidade para melhor servir ao Senhor. Paulo, o mordomo da graça de Deus, versículos 2 e 3. O apóstolo assume o seu papel mais importante na missão que ele recebeu de Cristo, que é o de ser mordomo da sua graça, ou mordomo da graça de Deus. E a tradução do termo original, oikonomia, que significa dispensação, administração dos bens de outro, administração de uma casa, mordomia, no sentido bíblico. Paulo revela que o seu ministério recebido da parte de Cristo era o de revelar,
dispensar e mostrar o propósito da graça de Deus a todos os homens. E ele faz questão de afirmar que se tornou ministro do evangelho aos gentios. Por isso, era chamado apóstolo dos gentios. Nós vemos isso em 2 Timóteo 1:11, 2 Coríntios 10:1, Gálatas 5:2 e 3 e Colossenses 1:23. Paulo, o possuidor da revelação do mistério da graça de Deus. Versículos 3 até o 5. Não era nenhuma presunção do apóstolo frisar que o evangelho aos gentios lhe havia sido revelado especialmente para que fossem participantes dos privilégios do reino de Deus, tanto quanto os judeus. A designação de seu ministério aos gentios foi revelada por profecia a um discípulo chamado Ananias, quando o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Nesse momento, Deus havia dado essa palavra a Ananias. Paulo tinha acabado de se converter, e essa palavra de Deus para Ananias mostra qual é o objetivo de Deus na vida do apóstolo Paulo. No versículo 9, a palavra demonstrar e mistério estão intimamente ligadas. Paulo foi o revelador sobre a direção do Espírito Santo dos mistérios de Cristo. Paulo, o revelador das bênçãos universais de Deus. A razão pela qual enfatizava o direito às bênçãos de Deus em Cristo é porque muitos judeus cristãos tentavam diminuir esses direitos dos gentios. Paulo não aceita as razões sem base desses judeus e declarar que todos, independente de serem judeus ou gentios, têm os mesmos direitos e privilégios ante a graça do nosso Deus. O apóstolo testifica de modo enfático que os gentios são co-herdeiros, coparticipantes do mesmo corpo de Cristo. Ao ingressarem no reino de Deus, mediante a obra de Cristo no Calvário, os gentios participam igualmente de todas as bênçãos. Eles eles não são cidadãos de segunda categoria. Eles são participantes das promessas de Cristo e eles formam um só corpo espiritual com os judeus, resultando na igreja. É por isso que hoje não existe mais gentios, judeus, nós somos cristãos em Cristo Jesus. Né? 1 Coríntios 12:13, Efésios 2:13. Os gentios em Cristo foram feitos povos de Deus, geração eleita, nação santa, povo adquirido, juntamente com os judeus. Segundo ponto, Paulo, ministro da revelação divina. No primeiro ponto desta lição, estudamos que Paulo declarou a sua missão especial como um agente da revelação do mistério da graça de Deus. Agora, ele se identifica não apenas como receptor dessa revelação, mas como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ministro da revelação divina. As palavras inicia no versículo 7 são uma continuação da declaração que Paulo havia feito no versículo 6, ao afirmar que os gentios eram co-herdeiros e co-participantes das bênçãos do Evangelho. Ele então diz, do qual fui feito ministro. Desse modo, Paulo considerava seu ministério um grande privilégio, porque fora feito ministro, não por qualquer mérito ou dignidade, mas segundo a operação de seu poder. Paulo, desde o início de seu ministério, sofreu da parte dos judeus e dos gentios, mas ele superou as dificuldades e manteve-se como aquele que recebeu de Deus a missão de ministrar a graça de Deus aos gentios e também aos judeus. A revelação que Paulo menciona, versículo 8. Diante da magnitude das revelações recebidas de Deus, Paulo se diz o menor de todos os santos. A grandeza e o alcance dos mistérios de Cristo eram maiores do que ele podia compreender. Quando fala de riquezas incompreensíveis de Cristo, ele sabia quão insondáveis eram essas riquezas espirituais.
Era algo que superava qualquer conhecimento humano. Tudo que se refere à glória de Cristo, sua divindade, sua glória moral e sua glória meritória na cruz do Calvário tem um valor incalculável. O privilégio de Paulo era pregar aos gentios a Cristo como Salvador e declará-lo incluído como participante das bênçãos de Cristo. E nós vemos isso em Atos 9:15, 22, 21, 26, 17, Romanos 11, 13, Romanos 15, 16, Gálatas 2, versículo 7. A quem foi revelado o mistério? Versículo 9 e 11. O mistério da revelação estava oculto em Deus. Em sua presciência, ele estabeleceu o tempo da revelação dos mistérios da salvação através de Jesus Cristo. O versículo 10 declara que agora a igreja se constituiu na proclamadora da revelação, o que indica que ela sempre fez parte do plano divino. A igreja não foi uma obra acidental de Deus. Ela foi criada antes de todos os tempos e manifestada através de Cristo. Outra sim, essa revelação não ficaria restrita aos homens, pois ele diz no versículo 10 que também os anjos, principados e potestades, teriam conhecimento dessa revelação através da igreja. O versículo 11 afirma que o mistério foi revelado segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Esse eterno propósito divino, antes de todos os tempos, já tinha Jesus Cristo como a razão de tudo. Tudo quanto foi criado por Deus teve a sua elaboração na eternidade. Três palavras especiais: ousadia, acesso e confiança. Essas três palavras tornam possível nossa comunhão mais profunda com Deus. Não há como entrarmos na presença de Deus senão com a santa ousadia. O acesso diz respeito à nossa entrada na presença de Deus. Efésios 2:18, Romanos 5:2. E a palavra confiança envolve a nossa fé no Senhor. Concluindo a nossa lição, valorizemos mais o privilégio de sermos a igreja do Senhor Jesus. Que possamos desfrutar das riquezas divinas ao nosso alcance, mas não somente isso, proclamemos ao mundo a salvação que ele nos alcançou. Questionário: como Paulo revela sua missão? De que Paulo foi o revelador sob a direção do Espírito Santo? De que Paulo revela ser ministro? O que declara o versículo 10? E quais as três palavras que tornam possível nossa relação íntima com o nosso Deus? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de ler a carta aos Efésios. Não esqueça de ler também os textos bíblicos que aparecem no vídeo como referência para uma maior compreensão do estudo e que você tenha bons estudos e que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.